Saudações a todos que nos acompanham neste canal do Grupo Socorrista Maria de Nazaré, onde estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Como vamos falar em nome de Jesus, nesse instante fazemos uma mentalização para nos ligarmos a Jesus e à espiritualidade amiga, para que abençoe este nosso trabalho. O capítulo que abordaremos hoje é o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. Este capítulo se refere à parábola de Jesus, dos trabalhadores da vinha. Esta parábola corre assim: o reino de Deus é como um pai de família que, logo às primeiras horas do dia, sai para buscar trabalhadores para assalariar para o trabalho na sua vinha. Com aqueles da primeira hora, combina um determinado valor e manda então que eles vão para o trabalho. Ele repete esse ato, buscando novos trabalhadores, a hora terceira, a hora sexta, a hora nona, a hora undécima. E em todos eles, ele combina um salário e diz que a eles seria dado aquilo que for justo. Saiu então na última hora, na hora undécima, e ainda percebendo que havia trabalhadores que não haviam sido assalariados, ele também os chama para iniciarem o seu trabalho. No final da jornada, chama o administrador da fazenda e manda então que ele fizesse o pagamento combinado, começando pelos últimos até chegar nos primeiros. Assim foi feito, o administrador chama os trabalhadores e, começando pelos últimos, dá um dinheiro a eles, conforme havia sido combinado. Os primeiros, logo vendo que o dinheiro que aqueles estavam recebendo era semelhante ao combinado com o dono da vinha, imaginaram receber um valor maior, mas quando chega no seu momento, eles simplesmente recebem o mesmo dinheiro e mostram assim a insatisfação por estarem recebendo o mesmo salário daqueles que trabalharam apenas uma hora, sendo que eles haviam então estado na lida diária, lá desde as primeiras horas, debaixo do sol, com fadiga, com o suor do seu trabalho, e assim imaginavam receber um valor maior. Mas o que lhes diz então o senhor da vinha? Este salário que eu estou lhe pagando não foi aquilo que estava combinado? Não foi aquilo que estava acordado? Por acaso eu não posso fazer as coisas do meu jeito, tenho que fazer pela sua maneira de ver? Por acaso o teu olho mau faz com que eu não possa ser bom? Então essas colocações são mostradas, são colocadas nessa parábola para mostrar que os trabalhadores, sejam chamados a qualquer hora, a recompensa será dada conforme a disponibilidade do Senhor e não conforme almejam os trabalhadores. É por isso que ele fala que os últimos serão os primeiros, pois muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Muito bem. Alguns símbolos se destacam nessa parábola. O primeiro deles é a vinha, que corresponde ao campo da ação do Senhor, de Deus, o campo da ação de Deus no mundo. Também nós temos aí o símbolo da fruta que é cultivada na vinha, que é a uva. E este símbolo da uva, da vinha, ele faz parte de praticamente todos os ensinamentos do Antigo Testamento. Lá sempre há uma referência a essa árvore, a essa fruta, a essa plantação. Sim, realmente simbolizando que uva, vinha, são símbolos divinos. No início do Livro dos Espíritos, no Prolegômenos, há lá esta figura também fazendo parte, quando o Espírito da Verdade manda que Kardec coloque o símbolo da cepa, mostrando que lá está simbolizado o corpo e a seiva como o espírito. Portanto, a seiva, ela é, na realidade,
aquilo que se extrai de mais excelente nesse processo de amassamento da uva. Lembramos que esse processo é um processo extremamente agressivo, porque essa uva ela passa por um processo de trituração, de amassamento, onde os trabalhadores pisoteiam a quantidade de uvas no lagar, que é o local onde esse processo é feito. E isto representa o quanto o corpo precisa passar por esse burilamento, por esse aperfeiçoamento, seja ele pelo trabalho, pelas dores, pelos sofrimentos, para que se extraia aquilo que há de mais essencial, de mais divino no homem, que é o espírito. Assim o espírito se depura justamente nesse processo. A uva também é um dos 3 elementos que compõem a mesa do trabalhador antigo. Faziam parte da mesa o trigo, que originava o pão, o peixe, que era a proteína, que alimentava, que fazia a composição alimentar, e o vinho, que era a bebida. Portanto, esses 3 elementos são elementos divinos, que fazem uma composição perfeita da própria alimentação que precisa o homem para o seu sustento. E além desse trabalho, desse símbolo do alimento, ele representa exatamente a seiva que é aquela parte mais essencial da uva. Outro fator, outro símbolo que chama-nos a atenção é o chamamento que é feito a esses trabalhadores. O senhor da vinha sai na primeira hora, lembrando que o dia sempre foi tido como 12 horas de luz, 12 horas de noite, a luz representando a atividade, o trabalho, e a noite representando o descanso. Portanto, esse chamamento ele é feito em várias horas do dia. Começa logo no raiar do sol e se estende por todo o dia, por toda a tarde, até uma hora antes da conclusão do trabalho, que seria às 18 horas. Isso é a representação dos chamamentos que Deus faz ao homem, ao espírito, para o seu aprimoramento. Ele começa nos chamando desde os primórdios, desde a hora que nós adquirimos o conhecimento, a razão, a luz. E nós estamos aí marcando passo desde muito tempo, deixando sempre para depois, relaxando nos nossos afazeres, esperando uma nova oportunidade, nos achando ainda despreparados para esse processo de burilamento. Mas Deus não desiste de nós. Deus continua nos chamando, Deus continua mostrando a sua boa vontade para que o homem, que o seu filho, possa realmente fazer jus ao processo evolutivo que se espera dele. O salário é um outro símbolo interessante. O senhor da vinha combina um salário com os trabalhadores, desde aqueles que se propôs a pagar um dinheiro pelo trabalho durante todo o dia, como os outros que foram chamados na 3ª, na 6ª, na 9ª e na 10ª hora. Todos eles foi acordado que eles recebiam o justo. E, portanto, quando o trabalhador manda ao administrador que faça o pagamento começando pelos últimos, ele estava mostrando que a vontade é soberana, a vontade é do Senhor, a vontade é de Deus. Não cabe ao homem discutir os desígnios de Deus, mas sim aceitar aquilo que ele está falando. Até porque pagar os últimos com o mesmo valor dos primeiros está sendo mostrado que Deus remunera igualmente a todos os seus filhos. Ele não tem filhos prediletos. Então todos aqueles que correspondem ao chamamento receberão os seus salários. A insatisfação dos primeiros é uma demonstração de inveja, de egoísmo, porque não estavam preocupados com o trabalho que iam realizar, mas sim com aqueles que chegaram depois se ganhariam a mesma coisa. O homem normalmente faz isso, né? Ele está sempre procurando comparar aquilo que ele conquista com aquilo que os outros estão conquistando. E sempre que há uma conquista melhor de alguém que está ao seu lado, há um processo de inveja, de egoísmo. Além desses símbolos, nós trazemos aqui para a nossa reflexão o nosso querido instrutor Emmanuel, que através do Chico Xavier,
escreveu o livro Pensamento e Vida. Nesse livro há uma lição que se chama O Trabalho. Então ele diz que o trabalho é o alimento da vida. É pelo trabalho que o homem se sustenta, é pelo trabalho que o homem se alimenta, é pelo trabalho que o homem cresce. Mas existem dois tipos de trabalho, diz Emmanuel. Ele diz, tem ele o trabalho remuneração, o trabalho obrigação, que é aquele que o trabalhador está lá para mostrar quantidade de horas trabalhadas e esperando que essas horas trabalhadas sejam regiamente recompensadas. E ali não há uma preocupação com a qualidade. O trabalhador ali funciona como uma máquina. Toda máquina que é trabalhada, que é preparada, ela também produz alguma coisa. O trabalho, nesses termos, é apenas a relação entre força e movimento, é o resultado desta força e desse movimento, sem uma preocupação maior em dar de si para o trabalho a realizar. E o segundo tipo de trabalho que Emmanuel nos chama a atenção é o trabalho ação. É o trabalho que o homem realiza como serviço, é o trabalho serviço. Neste trabalho serviço é que o homem, como o próprio nome fala, ele vai se propor a servir. Então, na primeira categoria nós temos os trabalhadores e nesta segunda categoria nós temos os servidores. Servidores que se propõem realmente a servir. Servir através da sua ação, da sua atividade. E servir significa servir bem, servir da melhor maneira possível, buscar não quantidade, mas qualidade naquilo que se realiza. É desta maneira que os trabalhadores, os servidores, imbuídos desta responsabilidade de agir através do seu trabalho para servir ao próximo, servir a quem depende dele, seja ele no intelecto, seja na força física, seja na colaboração de ajudar o próximo, esse servir é que vai qualificar o trabalho do homem. Todo homem que se propõe a esse realmente está correspondendo à expectativa do chamamento de Deus. O homem que se propõe a servir, ele está pronto para o trabalho na vinha do Senhor. E ali então ele cumpre com as suas tarefas. Mesmo que ele seja o último a ser chamado, mesmo que ele trabalhe por um pouco período de tempo, ele está ali realizando um trabalho com qualidade. E nesta qualificação ele representa aquilo que tem de melhor. Ele representa o Deus que está em si mesmo, a oportunidade que está lhe dando de crescer e de evoluir. Portanto, os espíritas, que são então chamados dos trabalhadores de a última hora, como fala o Evangelho, são caracterizados, como fala aqui o final da primeira parte das instruções dos espíritos, né? Como se pode reconhecer os bons espíritas? Então, a resposta é: podeis reconhecê-los pelo ensino e a prática dos verdadeiros princípios da caridade, pela consolação que distribuir aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua abnegação e o seu altruísmo. Podeis reconhecê-los finalmente pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer que a sua lei triunfe, e os que seguem são os escolhidos, que vencerão. Os que, porém, falsearem o espírito dessa lei, para satisfazerem sua vaidade e sua ambição, estes serão destruídos. Então, os verdadeiros espíritas, os verdadeiros trabalhadores da última hora, realmente são esses que cumprem com as suas obrigações, que realmente estão imbuídos dos princípios da caridade, que se envolvem em consolar os aflitos, que se envolvem em distribuir o amor ao próximo, se colocam sempre no lugar do outro, antes de buscar os seus próprios interesses. Então, esta é a mensagem que fica deste capítulo do Evangelho, dos trabalhadores do Senhor, dos trabalhadores da vinha, dos trabalhadores da última hora, e é nesse aproveitamento desse trabalho é que nós poderemos dizer que estamos cumprindo aquilo que estamos correspondendo àquilo que Deus formou expectativas sobre nós. Então, encerramos por aqui a nossa live, desejando que Jesus
abençoe a todos nós.